Olá, hoje nós estamos montando esse envelope porta-bebê. Eu fiz o tecido usando de comprido. Eu coloquei 140 pontos e teci aqui 98 centímetros. Eu teci em jacquard, mas poderia ser em qualquer outro desenho. Essa é uma criança pequena, recém-nascida. A mãe quer colocá-la dentro desse envelope para facilitar esquentar durante a noite, porque a menina se mexe ou se debate e fica descoberta. Então, ela quer um envelope. Também dá para usar depois para andar, para sair com a criança sem precisar uma manta. Eu desenhei num papel para demonstrar mais facilmente. Ele é inteiriço, ele é forrado, ele é inteiriço. Então, a peça toda eu fiz atravessada. Coloquei os 140 pontos na base e segui reto. Depois, minha mãe passou, como eu mostrei no vídeo de como passar. Depois de passado, eu deixo o tecido lá, a malha descansando, não mexo nela por enquanto, porque ela tem que esfriar para endurecer um pouquinho. Depois, eu trouxe para a mesa de corte e coloquei sobre o outro pano e sobre o molde. Só que eu reduzi agora um molde pequenininho para não ficar difícil de visualizar. Então, a minha medida final desse envelope é 44 de altura por 90 de largura. Por que tão largo? Porque ele vai dobrar. Nós não vamos fazer ele encaixe costura com costura. Ele vai dobrar, sobrepor uma parte, como é um envelope, né? Sobrepor. Eu arredondei as pontas de cima, porque elas vão virar para a cabecinha da criança ficar aqui. Ela vai ficar lá dentro do envelope. Aqui embaixo nós vamos costurar junto, costurar todas as partes junto pelo lado de dentro, né? Mas, antes de costurar, nós temos que colocar a manta acrílica. Essa é uma manta que não tem cola, ela é uma manta espessura bem fina, ela não tem cola nos lados, ela não vai ser termocolante, ela vai ser prespontada. Nós vamos agora para a máquina de costura, que eu já alfinetei, coloquei alguns alfinetes para segurar a malha na manta. Eu já alfinetei, agora nós vamos costurar. Posso costurar em linha reta, posso fazer desenhos. Eu vou costurar em linha reta e depois eu mostro para vocês, ok? A linha de costura é costura normal, a carretilha é carretilha normal também. Não precisa ser de bordar, não precisa ser em especial linha alguma, certo? Eu já retorno. Então, costurei a peça. Alguns chamam de quiltar, não sei se esse é o termo certo, mas enfim. Eu costurei com um zigue-zague. Na minha máquina é um zigue-zague que ele tem pontilhadinhos. É um zigue-zague pontilhado. Eu costumava fazer esse zigue-zague para colocar elástico em roupa íntima, calcinha principalmente, eu usava esse zigue-zague. Ele é flexível porque a costura reta em si, ela tende a quebrar, caso manuseado com frequência. Aqui, se quebrar com muita dificuldade, mas se quebrar, ele não vai correr o fio para lá e para cá, e a manta fica firme. A intenção é que a manta fique bem firme. Eu coloquei na parte do tricô, poderia ter colocado na parte do tecido, que vai ser o forro. A mãe da criança trouxe esse pedaço de tecido bem colorido, porque já compõe a caminha dela, é enfeitada com coisinhas de galinha. Então, ela achou que ficaria bonitinho também o envelope da criança. Ele é bem colorido, algumas cores remetem às cores que ela escolheu para a parte do tricô. Então, quando virar a aba, também não vai ficar estranho, certo?
Uma coisa, quando recortar a manta, sempre dá uma sobra, porque a manta trabalha. Na hora que você está costurando ela, pregando ela no tecido ou no tricô, ela trabalha. Então, dê uma sobra, uns 2 dedos para cada lado, porque depois essa manta vai ser recortada agora, antes de costurar o forro. Então, se você fez na medida exata, às vezes falta e cai na costura aquela falta e fica tão estranho, tão feio, tá? Então, colocando um pouquinho a mais, recortamos agora e colocamos a parte do forro. O forro é feito na mesma medida que a malha de tricô, também com arredondadinho e tudo mais. Eu vou costurar da frente, dando a volta, deixando o fundo para ser costurada por último, certo? Eu vou fazer isso e mostro depois para vocês. Então, depois de costurada a lateral, juntando a parte do forro com a parte do tricô, que já tinha feito a manta. Agora eu recorto, caso tenha sobrado muito pano, muita manta nesse lado, eu recorto deixando mais ou menos uma margem de 1 centímetro. O suficiente para depois... a costura vai ser rebatida, então é o suficiente para ela não esgacear. Eu vou virar no direito, rebater a costura toda em volta. Rebater significa o quê? Pôr na máquina de costura novamente e costurar pro lado direito, costurar a uma distância de 1 pé de máquina, ou mais ou menos, isso você vê, uma costura toda nessa lateral, só na parte do entorno, não embaixo. Embaixo nós vamos juntar as 3 partes e colocar um viés, ok? Eu vou fazer isso agora e mostro para vocês. Então, rebati toda a costura em volta. Eu deixei 1 centímetro de largura. A própria máquina vai dando essa distância. Fiz em costura reta. Onde é branco, coloquei a linha branca. Onde é azul ou lilás, coloquei a linha na parte de cima. É mais fácil você trabalhar com a parte de lã pro lado de baixo e você ir prespontando pelo lado de cima, que daí a máquina não dá sobras, não vai enrugando o tecido. Agora eu vou fazer o envelope em si, que é dobrar em 3 vezes, deixando uma margem aqui na lateral e a outra. Só costuro a parte de baixo, também na distância de 1 centímetro, e depois eu vou colocar um viés. A mãe da criança quer a parte de tricô pro lado da criança, então eu vou isso aqui seria o avesso, eu costuro embaixo e depois de posto o viés, eu passo pro direito, viro pro direito e rebato novamente a costura embaixo, certo? Depois de dobrado pro direito, ela vira as 2 abas e a criança está ali. Como ela vai ter viés embaixo, ela fica praticamente um dupla face. Tanto pode ser usada a criança no lado do pano e esse tecido em tricô para o lado de fora, quanto o contrário, como vai ser. Tricô para dentro, só vira as abas em cima. E a criança ali dentro. Para essa medida, é uma criança recém-nascida, deu 44 de altura, no caso, de altura aqui. Para uma criança maior, ou que a pessoa queira um envelope maior, também pode ser feito à altura que quiser. Certo? Eu vou terminar o trabalho e depois eu mostro para vocês. E aqui está quase pronto o meu envelope porta-bebê. Eu ainda vou precisar colocar um botão de pressão aqui, nessa posição, para que ele fique firme. Quando quiser
colocar a criança dentro, abre-se o envelope, coloca a criança. Faltou para mim o viés branco largo, eu só tenho do estreito, e o estreito não comporta aqui, guardando as duas costuras. Então, ainda vou precisar comprar, porque eu não tenho em casa. Depois de pronto, o envelope fica assim. Bom trabalho!